E aí, galera do clube? Bom, eu me chamo André e agora a gente vai falar um pouco sobre as maiores epidemias da história. Mas antes de começarmos a falar, vamos relembrar um conceito de endemia, surto, epidemia e pandemia. A endemia é uma doença que já tem um padrão estável de ocorrência em uma área geográfica ou em uma população, como a dengue e a malária, por exemplo, aqui no Brasil. Pois todos os anos já temos um padrão estável no número de ocorrências aqui no Brasil. Um surto é um aumento muito maior do que o previsto nos seus casos endêmicos, e que, se não controlada, rapidamente a doença se torna uma epidemia. A epidemia é uma doença que afeta um grande número de casos em uma comunidade, população ou região. O número de casos, diferente da endemia, não é estável. De repente, ou a doença apareceu, ou simplesmente aconteceu um surto e aumentou o número de casos, do nada. O coronavírus, por exemplo, começou como uma epidemia lá na China. Não existia essa doença até então e, de repente, houve um surto de número de casos. E a pandemia é uma epidemia que se espalha por diversas partes do mundo. Outro exemplo, infelizmente, é o coronavírus, que começou como uma epidemia local, na China, e de repente se espalhou para todo o globo. A velocidade com que uma epidemia se torna uma pandemia depende de vários fatores. Depende da adaptação da doença no local, da velocidade da transmissão da doença. E com a globalização, atualmente, uma epidemia se torna cada vez mais fácil de virar uma pandemia. É notável que a pandemia do coronavírus se espalhou aterrorizando todo mundo. E não é para menos, pois o coronavírus já matou mais de 500 mil de pessoas em centenas de países. O cenário é semelhante ao que aconteceu em outros momentos na humanidade. Cenário em que doenças se espalharam pelo mundo e causaram bastante estragos. E é ciente disso que agora a gente vai falar sobre as 5 maiores pandemias que já aconteceram na história da humanidade. Começando pela peste bubônica. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis, que tem esse formato, e pode se disseminar com contato com roedores e pulgas infectadas. Seus sintomas incluem inchaços nos gânglios do pescoço, das axilas e da virilha. Outros sintomas são febre, calafrio, dor de cabeça, fadiga e dor musculares. A doença é considerada historicamente como a causadora da peste negra. Doença essa que atingiu a Europa no século XIV, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões para 350 milhões de pessoas. Os médicos que tratavam a doença eram chamados de médicos da praga. Eles se vestiam dessa forma, com um bico parecido a de um pássaro, porque eles acreditavam que a doença era transmitida através do ar, da respiração, e não com contato com roedores e pulgas infectadas. A próxima doença que falaremos é a varíola. Esta doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos, matando diversas pessoas importantes, como o antigo faraó Ramsés II, a antiga rainha Maria II da Inglaterra e até mesmo o rei Luís XV da França. Para terem noção, a varíola foi uma das doenças que mais matou pessoas em todo o planeta Terra, matando a cerca de 300 milhões a 500 milhões de pessoas. O vírus da varíola é transmitido de pessoa para pessoa através das vias respiratórias. A imagem que você pode ver no fundo é aproximadamente a cara do vírus da varíola. Os sintomas incluíam febre, erupções na boca, na garganta e no rosto, ficando dessa forma assim. Felizmente, a vacina da varíola foi erradicada totalmente do planeta em 1980, erradicada após uma intensa campanha de vacinação em massa. A terceira doença da nossa lista das maiores epidemias é a cólera. A doença começou aproximadamente em meados de 1817. Só nessa época, a doença já matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria chamada Vibrio cholerae, aproximadamente desse formato, já sofreu diversas mutações e sempre causa novos ciclos epidêmicos. Esses ciclos acontecem de tempos em tempos, é inesperado, portanto, ainda é considerado uma pandemia. A transmissão acontece a partir do consumo de alimentos e águas contaminadas com a bactéria, o que é mais comum em países subdesenvolvidos. Os sintomas da doença são principalmente diarreia intensa, cólicas e bastante enjoo. E apesar de já existir a vacina contra a cólera, ela não é 100% eficaz ainda. E o tratamento é feito à base de antibióticos.
Agora, a nossa quarta doença da lista é a gripe espanhola. Acredita-se que, na pandemia espanhola de 1918, cerca de 40 a 50 milhões de pessoas tenham morrido. Gripe causada por um vírus influenza mortal. Mais de um quarto da população foi infectada pelo vírus, incluído nosso antigo presidente Rodrigues Alves, que morreu em 1919 pela doença. Os sintomas da doença eram muito parecidos com o do atual coronavírus, e não existia cura. Tanto que em São Paulo, a população foi atrás de uma receita feita com cachaça, limão e mel. E de acordo com o Instituto Brasileiro de Cachaça, foi daí que surgiu a caipirinha. Esta receita de limão, mel e cachaça era feita como forma de terapia. A próxima e última doença da nossa lista é a gripe suína. Gripe suína, ou H1N1, foi o primeiro causador de pandemia do século XXI. A doença era também chamada de gripe do porco, pois ela primeiramente surgiu em porcos no México em 2019 e a partir daí se espalhou pelo mundo, matando mais de 16 mil pessoas. O contágio acontece por pequenas gotículas respiratórias no ar ou de superfícies contaminadas. E os seus sintomas são o mesmo de uma gripe, como tosse, febre, dor de cabeça, calafrios e dor no corpo. E sobre a atual Covid-19? A partir de dezembro de 2019, um novo coronavírus estava surgindo em Wuhan, na China. Esse coronavírus foi nomeado de Covid-19 justamente pela abreviatura de Doença do Coronavírus de 2019. Esse vírus se espalha incrivelmente rápido entre as pessoas. Embora tenha começado como uma epidemia na China, não demorou meses para que ela se espalhasse pelo resto do mundo. E não foi à toa que em março a OMS declarou a Covid-19 como uma pandemia. Só no final daquele mês, mais de 500 mil de pessoas já tinham sido contaminadas, com mais de 30 mil mortes. E com essa nova pandemia, todo mundo se tornou mais consciente em o que fazer numa pandemia, como lavar bastante as mãos, ficar em casa e manter o distanciamento social. Felizmente, dezenas de empresas e muitos outros pesquisadores independentes já começaram a trabalhar em testes, tratamentos e vacinas. O resultado da pandemia de Covid-19 é impossível prever até o momento, julho de 2020. Mas podemos aprender com as maiores pandemias da história que já passou para determinar melhores cursos. E não repetir os erros que foram cometidos. E em escala global, até hoje, dia 22 de junho, foram confirmados mais de 15 milhões de pessoas contaminadas com Covid-19. E foram confirmadas mais de 620 mil mortes em todo o globo. Mas como já dito, vacinas já estão sendo testadas e logo elas já estarão prontas. Mas enquanto isso ainda não é realidade, evite sair de casa ao máximo, mantenha o distanciamento social e lave as mãos com bastante frequência. Além de você fazer isso para proteger a sua própria vida, você também está fazendo para proteger a vida de outras pessoas.